Olá, tudo bem com você? Este é o canal Bíblia com Barba e vamos para o nosso segundo episódio da série Anatomia do Sofrimento. Em nosso primeiro episódio, nós tivemos boas reflexões a respeito de como nós encaramos o sofrimento. Hoje eu quero trabalhar com você usando o livro de Jó, mais especificamente os amigos de Jó, porque eles refletem bem a maneira como nós tentamos lidar com o nosso sofrimento e principalmente com o sofrimento dos outros. O primeiro episódio ele foi interessante, principalmente por causa dos comentários, porque as pessoas que responderam, elas tentam de alguma forma, insistem de alguma forma em explicar, em justificar o sofrimento. E eu quero mostrar para você que é exatamente isso que os amigos de Jó tentam fazer: validar, justificar o sofrimento de Jó. E, na verdade, quando eles tentam fazer isso, mais pesado eles deixam a causa de Jó. São consoladores que não conseguem consolar ninguém, com suas teorias, com suas filosofias, com suas respostas prontas, numa tentativa mais de defender a Deus do que, de fato, levar consolo para Jó. E isso é curioso, porque esses amigos, eles parecem se importar com Jó. Tanto que quando eles ficam sabendo do que aconteceu, eles vêm de longe para poder estar com Jó. E ao encontrá-lo naquela situação, a reação deles é uma reação de profunda tristeza, tanto que eles choram. O choro é em alta voz. Eles chegam a rasgar o seu manto, rasgar as suas vestes. Tamanha tristeza, tamanho o escândalo, né, que eles sentiam naquela hora. Então eles percebem a gravidade da situação, eles olham para o seu amigo Jó e aquilo faz com que eles berrem, sabe? Eles choram em alta voz e eles ficam sem palavras. Durante um tempo, permanecem em silêncio. Mas então, resolvem quebrar o silêncio. E quando eles quebram o silêncio, aí nós temos representado em cada um deles muito da maneira como nós hoje lidamos com o sofrimento. Mais trágico que seja a situação de Jó, a preocupação dos amigos não é tanto interceder por Jó diante de Deus. A preocupação dos amigos é com a reputação de Deus. E vão tentar justificar o sofrimento de Jó. Esses consoladores se colocam como advogados de Deus, como se Deus precisasse de advogados. E então começam as suas falas. Na verdade, em Jó capítulo 8, verso 5 e verso 6, afirma para Jó que se Jó for íntegro, se Jó for puro, se ele se levantar, se ele se humilhar perante Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, que Deus ele vai fazer justiça e vai restabelecer o lugar de Jó. Ou seja, para Bildade, o que justifica o sofrimento de Jó é porque Jó não tem sido íntegro, Jó não tem sido puro, e por isso ele está sendo punido por Deus. Mas Jó, se você se arrepender dos seus pecados, se você mudar a sua vida, Jó, se você for íntegro, se você for puro, aí Deus ele vai mudar a sua sorte. Já ouviu algo parecido? Ou você mesmo já tentou consolar alguém com essas palavras? Dizendo para essa pessoa: olha, tudo que você está passando é porque você está longe de Deus, porque você não serve a Deus. Você vive uma vida de pecado e por isso você sofre. Mas se você se arrepender dos seus pecados, se você mudar a sua vida, mudar o seu caminho diante de Deus, Deus vai mudar a sua sorte e você não vai sofrer mais. Você já disse isso? Já tentou consolar alguém assim? Sobre esses conselhos, né, e outras afirmações que os amigos farão, que nós ainda vamos ver, é importante notar a reação de Jó a tudo isso. No capítulo 13, do verso 2 até o verso 5, Jó ele chega a dizer: vocês são médicos que não valem nada. Vocês me difamam com mentiras. Jó não concorda com aquilo que eles estão falando. Mas vamos acompanhar mais algumas percepções. Para os amigos de Jó, o fato de Jó estar naquela condição, né,
pobre, miserável, isso indica que não há justiça e que não há integridade em Jó. Ou seja, além da dor física, os amigos agora aumentam mais a dor de Jó, colocando dor emocional, colocando dor espiritual, acusando o homem de seu sofrimento em sua dor, sem demonstrar compaixão, apenas preocupados, lembre-se, em justificar, em defender e em advogar em nome de Deus. Para perceber uma diferença crucial entre a fala de Jó e a fala dos amigos. Enquanto os amigos estão falando sobre Deus, Jó é o único que fala para Deus. E aqui nós destacamos mais uma vez a falta de intercessão, de compaixão. Esses amigos poderiam mediar, poderiam clamar a Deus a favor de Jó, mas eles não fizeram isso, porque permaneciam preocupados em advogar e defender a causa de Deus. Então, curiosamente, no texto, eles não falam diretamente com Deus. Eles apenas falam sobre Deus, de acordo com as convicções que cada um tem na sua cabeça. Jó, em sofrimento e dor, é o único que tem a sua fala para Deus. Isso chama a nossa atenção. Por quê? Porque nesses momentos de tensão, de dor e de angústia, parece que o coração ele tem uma tendência de falar com Deus, de falar para Deus, nem que seja para questioná-lo, mas parece que o sofrimento de alguma maneira faz brotar em nós uma necessidade de buscar respostas. Nós queremos respostas e infelizmente nós não encontramos nada que possa justificar, porque mesmo que alguém esteja sofrendo por causa das consequências dos seus atos, dor é dor. E você pode até dizer, nossa, aquela pessoa hoje está vivendo essa vida, ela tem essa doença por causa do estilo de vida que ela viveu até aqui. E eu concordo, porque há situações que de fato é isso mesmo que acontece. O estilo de vida da pessoa faz com que ela desenvolva alguma patologia, alguma doença, seja física ou emocional, como o caso de um câncer de pulmão. A pessoa fumou a vida toda e agora, de repente, descobre-se, é diagnosticado um câncer de pulmão. Ela sofre por causa disso. E aí você diz, o resultado de uma vida. Você plantou aquilo que você está colhendo. Só que essas pessoas se esquecem que há outros que nunca fumaram, que, pelo contrário, sempre se preocuparam com a saúde, se alimentaram bem, dormiram bem, fizeram atividade física e, mesmo assim, não ficaram imunes, livres de serem diagnosticadas com alguma patologia severa, como câncer de intestino ou até mesmo câncer de pulmão, sem nunca ter colocado um cigarro na boca. E aí, como nós podemos justificar essa situação? Então entenda que nem sempre poderemos justificar ou explicar o sofrimento das pessoas. Na fala dos amigos de Jó, nós vamos perceber uma outra realidade muito comum, que é um argumento que os religiosos costumam oferecer: o pecado. O pecado explica o sofrimento. O pecado justifica o sofrimento. Eu gosto de uma fala de uma escritora cristã, onde ela diz que nós não podemos explicar ou justificar o sofrimento. E eu concordo. Toda vez que nós tentamos explicar ou justificar o sofrimento, é como se nós estivéssemos dizendo para a pessoa que sofre que aquilo que ela está passando é justo, que ela tem que sofrer mesmo. Afinal, tudo é explicável, tudo é justificável. Então, se ela sofre, alguma razão, algum motivo, ela deu para sofrer. No capítulo 15 de Jó, verso 5, verso 6, você pode ver exatamente isso na fala de Elifaz. Ele está dizendo para Jó que aquilo que está acontecendo com ele é fruto do pecado, que aquilo que está acontecendo com ele justifica-se por causa dos pecados de Jó. Ele faz, nesse seu segundo discurso, acusa Jó de estar sofrendo como consequência de seu pecado. Ele afirma: o seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Então, assim, esse tipo de argumento é vazio, e desnecessário, que só traz sofrimento e peso sobre a vida daquele que está padecendo. Queridos, nós precisamos começar a assumir. Nós não temos respostas para todas as perguntas
E principalmente, nós não temos argumentos o suficiente para explicar ou justificar o sofrimento, principalmente diante do conceito de um Deus de amor e todo-poderoso. Afinal, um Deus que nos ama, um Deus que pode tudo, um Deus que escuta, como alguém pode tentar justificar o sofrimento, explicar o sofrimento partindo dessa premissa, que Deus é amor, que Deus é todo-poderoso? Ou você acha que as vítimas de abuso, elas não gritam por socorro? Você acha que aquelas pessoas que são sequestradas, que são torturadas, que em momento algum elas clamam por socorro? Ou você acha que se Deus não está ouvindo, não a liberta e não tira de lá, porque muitas pessoas, elas não conseguem a sua liberdade, algumas pessoas são achadas mortas depois. Tivemos um caso recentemente de uma garotinha. Você acha que em nenhum momento, um pensamento sequer, correu para Deus como um pedido de socorro? E aí, nós vamos justificar o fato de Deus não responder, dizendo que algum pecado essa pessoa cometeu? Tem um objetivo nisso aí. Isso é para que as pessoas aprendam. Os amigos de Jó também vão trabalhar nessa linha, como se o sofrimento ele fosse pedagógico. E é claro, existe sim uma pedagogia no sofrimento. O que eu quero dizer é que não dá para explicar e justificar. Essa série tem o objetivo de cutucar o seu coração. Em momento algum questionar o amor e a autoridade de Deus. Mas ao mesmo tempo dizer que o fato de Deus ser amor e de ser todo-poderoso, isso não é um conceito muito fácil de conciliar com o sofrimento, a dor e tantas tragédias e mazelas que acontecem com a humanidade. Você pode continuar insistindo na tecla pecado, mas avance um pouco mais comigo, porque depois das respostas dos supostos amigos de Jó, nós temos a resposta de Deus em relação aos amigos de Jó. Vamos lá. Como Jó reage negativamente à fala de seus amigos, não se sentindo consolado, esses amigos agora começam a confrontar Jó para tentar defender as suas ideias. E é claro, em nome da defesa de Deus. Elifaz chama Jó de insensato e tolo, isso no capítulo 5. Bildade vai na mesma linha e, com as suas palavras, afirma que Jó, aquilo que Jó fala, não passa de um grande vendaval, ou seja, só vento, só faz barulho, não tem sentido aquilo que Jó está falando. Em seguida, esse mesmo Bildade oferece a Jó um consolo, né, bem barato. Ele afirma o seguinte: Deus vai encher de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Querido, sabe, essas situações elas chegam a me incomodar, porque essas falas, né, do positivismo, essas falas com uma tentativa barata de consolar aquele que sofre, dizendo, olha, você vai ver, isso vai passar, você vai sorrir, a alegria virá pela manhã. Nós acreditamos que com isso nós vamos aliviar a dor das pessoas. Eu ainda insisto que em vários momentos, talvez a melhor maneira que nós temos para consolar alguém que sofre é estar do lado dessa pessoa, chorar junto, deixar com que ela desabafe. E, ao invés de tentar dar consolos ou dar respostas, apenas validar o seu sofrimento, a sua angústia e sua dor, tendo empatia e compaixão, porque em muitos momentos as nossas respostas não passam de clichês, não passam de tentativas baratas de dar ao outro respostas que nem nós mesmos acreditamos, mas insistimos porque por algum motivo achamos que Deus precisa de alguém que defenda a sua reputação. Chega a vez de Zofar, mas Zofar também não oferece consolo algum para Jó. Ele chega a dizer o seguinte, perceba as palavras dele, em Jó capítulo 11, verso 2 e verso 3. Jó está jogando palavras ao vento. Como ficarão sua resposta? Como ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Perceba a preocupação dele.
a fala de Jó, de alguém que sofre, de alguém que sente, de alguém que tem dor e por causa da dor grita aos ouvidos, né, de Zofar agora, são insultantes. É tagarelice. Como pode esse homem falar tal coisas? Porque lembre-se, Jó a todo momento está dizendo: eu não fiz nada para merecer isso, não tem nada que justifique o que está acontecendo comigo. Jó ele pede para que ele possa ter uma audiência diante de Deus, para que Jó possa falar e apresentar sua causa para Deus, porque Jó entende que o que está acontecendo com ele não é justo. E a fala dos amigos só traz mais peso ainda, mais angústia para Jó. E você consegue perceber no texto que os amigos começam a se irritar ao tentar consolarem Jó, defendendo a justiça de Deus. E quando percebem que Jó, ele não concorda com aquilo, eles se irritam. Chamam Jó de tolo, de tagarela. Suas palavras são fúteis. Ou seja, qual era de fato o objetivo desses consoladores? Consolar o coração de Jó ou defender a causa de Deus? Ele faz, ainda vai repreender Jó, porque Jó se irrita, né? Com a maneira como os amigos tentam defender a Deus. E Jó ele se irrita com aquilo. E curioso agora, essa parte aqui muito interessante, ainda no capítulo 15, no verso 11, ele faz, repreende Jó por ter reagido com ira às tentativas dos amigos de consolá-lo com palavras mansas, as quais, segundo ele faz, são palavras que provêm do próprio Deus. Jó, como você pode falar dessa forma e se irritar com seus amigos? Porque isso que nós estamos falando são palavras de Deus. Essas palavras vêm do próprio Deus. Você percebe o que está acontecendo aqui? Se você já conhece a história de Jó, você sabe quem está certo nesses argumentos aqui. Mas chama atenção, muita atenção, quando nós olhamos para essa história de um homem que sofre, de um homem que está em dor, que está sofrendo por vários motivos. A dor de Jó vai além da dor física. A dor de Jó é espiritual, a dor de Jó é emocional, a dor de Jó é existencial. Jó não entende o que está acontecendo, não sabe de nada. A única coisa que Jó sabe é: eu estou sofrendo. E os amigos insistem, não em consolar Jó, mas em, repito, advogar a causa de Deus. É em nome de Deus que nós estamos falando, Jó. Você sofre porque você está em um mundo de pecado. E por causa do pecado, o seu sofrimento. E porque você é pecador, você está sofrendo. E porque você deve ter feito coisas, Jó. Coisas que justifiquem e façam com que você mereça o que está acontecendo com você. Porque se você fosse puro e íntegro, isso não aconteceria. Está acontecendo com você porque você tem pecados escondidos. E é por causa disso que você está sofrendo, Jó. Elementar, meus caros amigos, o que nós observamos aqui é uma falácia religiosa que tenta de todas as maneiras viver num pilar que a própria religião estabeleceu, onde Deus é sempre justo. E eu sei que Deus é sempre justo. Mas o fato de Deus ser sempre justo não significa que as ações, aquilo que acontece na vida das pessoas, que é sempre justo o que está acontecendo. Afinal, vivemos num mundo injusto. E é claro, meus queridos, eu sei que o pecado tem a ver com o sofrimento tem a ver com o pecado, o sofrimento acontece por causa de um mundo que vive, de um mundo que está em pecado. Mas isso não justifica e não explica o sofrimento e a angústia humana em momento algum. Em momento algum. Principalmente quando você considera que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Principalmente quando você se lembra que você tem um Deus que é amor e que é todo-poderoso. Além de amar, ele pode tudo. Agora, por que ele escolhe não fazer? Porque ele permite algumas coisas. Aqui, mais uma vez, os teólogos existenciais, né, os advogados de Deus tentarão justificar e defender
de alguma forma. E não confunda as coisas. O meu objetivo aqui não é acusar a Deus. O meu objetivo aqui não é trazer interrogações sobre o amor de Deus e o poder de Deus, porque eu não duvido em nada do amor e do poder de Deus. A única coisa que eu estou dizendo para você é que nós não temos respostas para todas as perguntas. E muito do sofrimento humano parece ser injustificável. Eu digo que parece ser porque eu creio que um dia, na eternidade, que Deus ele possa sim nos dar razão e sentido para muito das coisas que aqui aconteceram. E que você poderá perguntar algumas coisas para ele e ele vai te responder. Eu creio nisso, tá? Faz parte da minha crença. Mas ao mesmo tempo eu acredito que à luz da eternidade, tudo que nós passamos aqui não fará sentido, sabe? Que tudo que nós passamos aqui não importa mais. Tamanha a alegria da eternidade que Deus nos oferece. Mas eu estou olhando para o agora. E no agora, dor e sofrimento. Não há explicação e não há justificativa. O que dói, de fato dói. E não há consolo em você dizer para o outro que ele sofre por causa disso ou por causa daquilo. E afinal também não interessa se a dor dele foi porque ele plantou, foi porque ele semeou, não interessa. O que interessa é, está doendo, ele sofre. Então interceda por ele, ore por ele, chore com ele, mas não use do sofrimento que ele passa para pesar mais ainda na sua alma, porque ele já está sofrendo o suficiente e não precisa de você para colocar mais lenha na fogueira da sua dor. E há um ponto muito importante para nós conversarmos agora. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que o livro de Jó é inspirado por Deus. E agora vem uma coisa interessante. Mesmo a Bíblia sendo a palavra de Deus, mesmo o livro de Jó sendo inspirado por Deus, as palavras que ali estão não significa que cada palavra que ali está, você tem o aval de Deus, você tem o apoio, a confirmação de Deus. É necessário olhar o contexto, o conjunto da obra, para pegar a ideia por trás da palavra. Porque somente a palavra em si, ou a frase em si, ou o texto em si, por estar na Bíblia, se ele for tomado isoladamente, mesmo sendo da Bíblia, ele pode ser um texto antibíblico. E eu vou provar isso para você. Quando nós temos as falas dos amigos de Jó, os defensores de Deus, da causa de Deus, os advogados de Deus, que estão mais preocupados em defender Deus como se Deus precisasse de ser defendido, do que de fato de consolar o amigo, qual é a reação de Deus para com esses homens? Você se lembra da história? Quando Deus chega na narrativa, como Deus trata estes homens? A fala de Deus é: estes homens não falaram o que é justo sobre mim, assim como fez o meu servo Jó. Então, a fala dos amigos de Jó, estando na Bíblia, todo o argumento discorrido, distorcido por eles, estes argumentos são antibíblicos, mesmo estando na Bíblia. Porque em relação ao sofrimento de Dó, em relação ao sofrimento de Jó, o que você percebe na fala deles é acusação e é peso. Eles estão acusando o seu irmão. E quem é o acusador de nossos irmãos? E aqui vai outra coisa que você precisa prestar atenção. E já estou encerrando. Claro que essa série vai continuar, há muito mais ainda a ser abordado. Eu quero falar mais especificamente sobre Jó dentro do sofrimento. E vamos falar sim sobre o adversário, né? Sobre aquele diálogo entre adversário e Deus. Nós vamos falar sobre isso. Ainda estamos numa parte introdutória, tá? Para a gente pegar bem a direção que a narrativa nos propõe. Mas curioso é que essas pessoas que tentaram defender a Jó, quando Deus entra na história, Deus as repreende. E Deus coloca uma condição para que essas pessoas pudessem ser absolvidas perante Deus e perdoadas. A condição é que Jó intercedesse por eles. Exatamente aquilo que eles não fizeram por seu amigo Jó. Não houve intercessão, não houve mediação, só houve acusação.
E aqui nós temos uma lição muito especial. Ao lidar com sofrimento, principalmente com sofrimento alheio, tome cuidado com as suas tentativas de consolar essa pessoa, como se tudo que saísse da sua boca fosse de fato palavra de Deus. Como se Deus precisasse ser defendido. E se em algum momento aquele que sofre sente dor, expressar a sua angústia na sua dor, alguma palavra que você entenda que seja ofensiva a Deus, nesse momento você percebe ainda mais a necessidade de mediação e de intercessão por essa pessoa que sofre, independente do que ela tenha feito na vida. O nosso consolo é mediar, é interceder e chorar junto se necessário. Às vezes as nossas palavras, elas não terão efeito algum, a não ser o efeito do caos, a não ser o efeito da angústia. Em alguns casos, é melhor ficar calado. Principalmente se você acha que tudo que sai da sua boca é boca de Deus. Principalmente se você acha que Deus precisa que você o defenda, que você advogue em nome de Deus. Os amigos de Jó tentaram isso, tentaram justificar, tentaram explicar o sofrimento de Jó. E para fazer isso, tentaram defender e advogar em nome de Deus. E quando Deus entra na história, Deus repreende esses amigos e só os perdoaria se Jó, aquele que tinha algum pecado, aquele que não era puro, que não era íntegro, aquele que alguma coisa você fez, somente se ele intercedesse e mediasse por seus amigos. E aí então, quando Jó estava mediando e intercedendo, Deus se manifestou mais uma vez, perdoando agora os seus amigos. Você conhece a história de Jó? Há muitas reviravoltas. Jó, ele tem, né, coisas que ele perdeu, lhe são devolvidas, mas as vidas que foram tiradas, essas realmente foram tiradas. Jó recebe coisas de volta, mas não recebe os filhos que perdeu. Ah, tiveram mais filhos. Pessoas não substituem pessoas. O coração de Jó ficou marcado com essa história. E Jó nunca soube o que estava acontecendo de fato. Passou por isso tudo, sem ter respostas. No próximo episódio, nós vamos falar sobre isso. Sobre a nossa necessidade de ter respostas para as nossas perguntas. E como se vive isso em meio ao sofrimento. Quando você pergunta por quê, por quê, por quê, e parece que não há nenhuma resposta para justificar e explicar o que está acontecendo. Não perca o próximo episódio. Concorda com aquilo que eu estou falando? Não concorda? Coloca aí nos comentários, tá certo? Curtiu a nossa reflexão? Coloca aí, não curtiu? Coloca aí também, tá? Faça suas perguntas, interage com o conteúdo, compartilha com mais pessoas se você acha que é uma reflexão interessante. Dessa forma você apoia aqui o nosso canal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o nosso próximo encontro.